Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos faz olhar para a ida de Jesus a Nazaré e para a reação dos seus conterrâneos. Observamos uma frase bem marcante: um profeta só não é estimado em sua pátria. Essas palavras parecem um trovão que rompe o silêncio no coração. Lá está Jesus, na casa onde cresceu, e mesmo assim o povo não consegue reconhecer nele o Filho de Deus. Bom, para começar, reparem na cena. Ele prega na sinagoga com força e sabedoria, e a multidão fica confusa. Perguntam: de onde vem tudo isso? E ao mesmo tempo murmuram: mas ele não é o carpinteiro, o filho de Maria? As irmãs dele não moram aqui conosco? Eles parecem presos ao passado, sem enxergar a novidade diante dos olhos. É como se um véu de desconfiança cobrisse a esperança. No entanto, esse fenômeno não é coisa de outro tempo. Quantas vezes não respeitamos a voz que fala dentro da nossa própria casa, do nosso grupo, da nossa cidade? Às vezes não damos ouvidos ao conselho de quem cresce ao nosso lado, porque achamos que ele ou ela é só um fulano. Como se nada além fosse possível. Assim como em Nazaré, muitas oportunidades de graça passam despercebidas porque o pré-julgamento nos cega. Agora, pense no quanto isso se repete na nossa vida cotidiana. Há pessoas próximas a nós, gente que convive conosco há anos, mas cujo potencial subestimamos. Pode ser um amigo, um parente, ou até mesmo, sim, também é possível que não valorizemos nossos próprios talentos, dizendo: quem sou eu para fazer algo diferente? Então fica aquela voz de Jesus ecoando: um profeta só não é estimado em sua própria pátria. Epa, será que estamos deixando de acolher algo grande de Deus por pura familiaridade? E olha só a consequência triste que o texto mostra. Jesus não pôde fazer grandes milagres ali. Faltou fé, sobraram barreiras e o poder transformador de Deus ficou limitado. É como se o solo estivesse duro demais para a semente brotar. Isso nos faz questionar: será que nossa falta de abertura também emperra certas bênçãos na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro? Entretanto, o texto não acaba em tom de derrota. Cristo não se prende ao desânimo. Ele segue adiante, percorrendo povoados e ensinando. É como se nos dissesse: mesmo quando não me reconhecem aqui, preciso continuar levando a luz aonde há trevas. Essa atitude nos inspira a não parar na frustração. Se alguém não nos escuta, seguimos em frente, buscamos outro caminho, permanecemos fiéis àquilo que Deus nos confiou. Então, a lição que fica é muito forte. Precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor com os olhos de fé,
reconhecendo que Deus pode agir através dos nossos irmãos, mesmo que nos pareçam simples e comum. Podemos hoje derrubar preconceitos, quebrar muros e enxergar dons escondidos em quem está do nosso lado. Afinal, o carpinteiro de Nazaré não era apenas mais um, ele era o Salvador. Ele é o Salvador. Por fim, convido você a fazer uma pequena reflexão pessoal. Será que estou subestimando alguém ou a mim mesmo? Será que estou desperdiçando a chance de receber algo maravilhoso porque olho apenas para a casca e não para a essência? Abra espaço no seu coração, meu irmão. Abra espaço no seu coração, minha irmã. Permita que a graça de Deus brote no que parece sem valor. Confie, em qualquer canto pode haver um profeta que fale algo precioso. Caminhemos então com o coração aberto, sem julgar pelas aparências, prontos para acolher cada nova voz que nos chega. Que não façamos como o povo de Nazaré, que se escandalizou e perdeu a oportunidade de receber milagres abundantes. Ao contrário, que possamos reconhecer a presença divina nas pessoas e situações mais comuns, e que cada dia seja uma aventura de fé, cheia de surpresas, pois o carpinteiro continua a ensinar e a operar maravilhas entre nós. E sigamos confiantes, pois Deus pode se manifestar na pessoa mais inesperada, inclusive na gente que viu crescer, ou até mesmo em nós, quando abrimos o coração para a força do Espírito Santo. Quantas vezes dentro dos lares de famílias, há alguns que se convertem, mas se convertem verdadeiramente e mudam de vida, da água para o vinho. E muitas vezes a própria família o rejeita, a própria família o questiona, dizendo: nossa, esse aí até ontem era pecador e agora parece que é santo. Começam a te julgar como você sendo soberbo, como você querendo ser algo acima deles, quando na verdade você só conheceu Jesus, você se aproximou de Jesus, você vive Jesus Cristo. Por isso que essa frase de Nosso Senhor, que um profeta não é respeitado dentro da sua própria casa, ela acontece até hoje. Eu passo por isso e tantos outros também passam por isso, por acharem que nós estamos em um teatro, estamos interpretando alguém que não somos, quando na verdade não estamos interpretando ninguém, estamos apenas vivendo o Evangelho. Que Deus, que o Espírito Santo te dê a força necessária para não desanimar diante das frustrações, vamos colocar assim, diante das barreiras, diante dos apontamentos de dedos, diante da família que, mesmo próxima, mesmo sendo tão perto, acaba te rejeitando. Que Ele te dê força e que te faça enxergar que tudo na sua vida, tudo, absolutamente tudo, só depende de Deus. Há uma outra parte do Evangelho também que diz que aquele que perder a sua família encontrará outra. Aquele que deixar pai e mãe, aquele que deixar família, aquele que perder terrenos, aquele que perder tudo por conta de Jesus Cristo ganhará em dobro. Nós ganhamos muito, irmão, seguindo a Jesus, mesmo que às vezes nós não entendemos, pois o nosso amor pessoal, o nosso amor humano, o nosso respeito humano está nas pessoas que cresceram conosco, nas pessoas que moram ao nosso redor. E muitas vezes nós queremos a aprovação dessas pessoas, muitas vezes nós queremos o conselho e o elogio dessas pessoas, quando na verdade nós devemos buscar o elogio de Deus, o consolo de Deus. A espiritualidade vem somente de Deus. Que Deus abençoe você, que essa quarta-feira seja repleta da bênção de Deus na sua vida e que faça com que você se converta ainda mais e não ligue e pare de ligar, pare de querer, pare de buscar a opinião de outras pessoas e viva o seu Evangelho com Jesus Cristo, o verdadeiro, não aquele que nós muitas vezes acabamos diluindo e deixando que nos
o Evangelho se adapte à nossa vida. Nós devemos adaptar a nossa vida ao Evangelho, em tudo, não apenas na parte que nos cabe. Mais uma vez, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana, que a nossa Mãe, Virgem Maria, te pegue no colo, te direcione, te aponte o caminho do crucificado. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.